síndrome do intestino irritável, uma consulta para tirar dúvidas e uma jovem com esteatose hepática, tá? E aí, eu vou começar tirando as suas dúvidas, Aline, que não tem nenhuma relação com as aulas de agosto, mas uma das coisas que você me perguntou foi se pode ofertar clara antes de 1 ano. Então, o ovo ele pode ser oferecido a partir dos 6 meses de forma integral, tá? Com clara e com gema. E sobre o rodízio de frutas e legumes para avaliar alergia. Isso não está previsto em nenhuma diretriz, nem americana, nem europeia, nem brasileira, sobre introdução alimentar, tá? Então, lógico, se o familiar dizer, te contar que o bebê tem muita alergia, daí vale a pena você, que o bebê ou tem uma história familiar de primeiro grau com os irmãos com alergia ou com os pais com alergia alimentar, daí vale a pena sim fazer rodízio. Mas eu não costumo orientar rodízio para criança sem alergia, tá? Então, se não está previsto em diretriz. E aí você me fala, minha sugestão é um caso sobre alimentação complementar. Agora, em agosto, em setembro, perdão, o primeiro caso é de evolução de consistência, tá? De alimentação. Não é um caso de introdução alimentar, mas é um bebê com quase 2 anos que ainda comia tudo na consistência de papa, tá? Com baixo ganho de peso. Então, o primeiro caso logo vai ser uma discussão sobre como se fosse introdução alimentar, mas não aquele passo a passo dos 6, 7, 8 meses. Mas eu vou, já te adianto, que eu vou disponibilizar para os alunos do SEC um livro, tá, de introdução alimentar, que vai ficar à venda, né, no site, que tem todas as fotos com os pratinhos, com as diferentes consistências, e talvez isso possa ajudar, tá bom? Te ajudar a ter uma conduta, porque é um livro que normalmente vai ser para o público leigo, mas muitas vezes ajuda. Ah, que bom, você tem muitas dúvidas e tem pego com frequência no consultório, eu também. E até, às vezes, a mãe que chega com 4, 5, 6 meses, o bebezinho, para começar a introduzir a alimentação, ou mães que chegam com 1 ano, cheias de dúvida e que deveriam ter buscado, né, o acompanhamento de forma mais precoce, tá? Então, tem caso sim, como eu falei, então esse é um caso, o primeiro caso do mês de setembro, é um bebezinho com, que a gente vai estar evoluindo a consistência, que só come tudo muito na forma de papa, tá? Ah, que bom, Priscila, Ana Paula, todo mundo entrando aí, é, maravilha. Então, no mês que vem, como eu estava falando, vai ter esse caso de evolução de consistência de alimentação de bebê. Vai ter um caso também sobre uma idosa com múltiplas comorbidades, tá? E um caso de um paciente que tem excesso de peso, mas é às custas de bebida alcoólica e eventos sociais, e como que a gente vai lidar com ele. Então, esses são os casos do próximo mês. Como eu falei, então, a gente falou sobre os casos desse mês, tirei as dúvidas da Aline que não tinha muita relação com os casos do mês de agosto, e já adiantei os casos no mês de setembro, e eu acredito que agora, agora, no início do mês, a gente já esteja com a plataforma nova. Eu tinha falado para vocês no mês passado, mas essas coisas podem, enfim, são desejos, mas não sou eu que executo, então, às vezes tem alguns atrasos, mas eu acredito que a nova plataforma, onde vocês vão conseguir buscar melhor os casos, tá? Ela deve estar entrando aí na primeira semana de setembro, tá bom? Então, não só vão ter alguns materiais complementares, como eu falei, então, tudo que eu acredito que possa ajudar a prática clínica de vocês, eu vou incluir na plataforma, tá bom? Porque a ideia é que seja um local que vocês não só assistam os casos do mês, mas busquem conteúdo também, tá? Então, tirando as dúvidas agora da Priscila, ah, não, tinha uma outra, deixa eu só abrir aqui, porque a Priscila me mandou 2 casos, mas eu acho que foi a Ana Paula que me mandou algumas dúvidas dos casos do mês. Eu acho legal a gente sempre tentar discutir os casos do mês, dando tempo eu discuto os outros casos. Foi o que a gente tinha combinado. Então vamos lá. A Ana Paula me perguntou sobre, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? Eu tô só aqui no e-mail dela aberto, para poder ver as dúvidas direitinho. Então, no caso de síndrome do intestino irritável,
tá? Eu disse que eu media a circunferência da panturrilha, tá? Então, a circunferência da panturrilha, ela é um indicador para idoso de massa muscular, tá? De preservação de massa muscular. Então, é uma forma de eu monitorar, tá? Então, abaixo de 31, caracteriza aí um risco nutricional, tá? E a referência é a minha avaliação nutricional do idoso, tá? Então, ela está disponível em qualquer livro, tipo, desde Krause, Copari, enfim, qualquer um desses livros você acessa. Ou então, se você colocar no Google Mini Avaliação Nutricional do Idoso, então essa medida ela é específica para idoso, tá? E a única outra população que eu costumo fazer essa medida é na população de gestantes, mas não para medir massa muscular e sim para ver edema, tá? Então, ok. A segunda pergunta da Aline, se ficar dúvida, se você pergunta, ou enfim, Aline não, na parte que vocês perguntem. Sobre a Digelive, né? Então, tem duas enzimas que eu gosto de utilizar para a síndrome do intestino irritável, que é a Digelive e a Beano. Ambas você acha em farmácia comum, tá? Tem muitos pacientes que têm preconceito com casas de produto natural, ou farmácias de manipulação. Então, dependendo de quem é o paciente, se era um paciente idoso, enfim, eu optei por oferecer essa enzima, tá? Então, tanto a Digelive quanto a Beano pode utilizar junto com o almoço e com o jantar, tá? Então, a enzima é uma alfa-galactosidase que ajuda na digestão das leguminosas, então o paciente tem muitos gases, e claro, o paciente com síndrome do intestino irritável acaba sendo prevista nas diretrizes, tá? Em relação à retirada de alimentos ricos em FODMAPs, tá? Se é de forma permanente ou dos food maps, né? Food não tem OO não, tá? É só fruto, oligosacarídeos ou fruto, oligosacarídeos, disacarídeos e monossacarídeos, tá? Então a gente não é de food, FOD, não, tá? Então é FOD que a gente escreve. Então seria permanente e se a gente pode reintroduzir, sim, a proposta é que a gente tente fazer sim, a reintrodução. Então você faz para síndrome do intestino irritável, tem duas condutas que são as melhores. Tem a conduta clássica, onde você exclui os carminativos, pimenta, aqueles irritantes, né? Exclui lactose, né? Que é a conduta clássica. E hoje em dia a gente tem adotado também a conduta dos FODMAPs para pacientes que não toleram, que não se beneficiam da conduta clássica, tá? Até porque a recomendação dos FODMAPs, ela é bem restrita, tá? Não sei se vocês conhecem, mas a gente tira tudo que tem fibra solúvel, porque fermenta muito, então não pode dar pré-biótico de jeito nenhum para esse paciente, tá? Não pode dar nada de monossacarídeo, nem de disacarídeo. Então, é uma dieta bem restrita, tá? É, e daí a ideia, é claro, a gente tentar reintroduzir alimento por alimento, um por semana, e ver como que é a tolerância desse paciente. E a gente pode reintroduzir 15 dias depois, 20 dias depois, não tem um protocolo fechado, tá? Que bom que você aprendeu com o caso, tá? E é um paciente que está bem controlado, né? Ele não voltou no consultório, mas me deu um retorno via e-mail, tá? Apesar de ele ter 90 anos, ele usa bastante e-mail. No caso 3, em relação. Ficou claro? A Ana Paula está aí? Não sei se ficou claro a explicação das enzimas, do tempo do FODMAPs. Se ficou alguma dúvida, pergunta, tá? Se vocês pararem de me escutar, vocês dão um grito. Que bom, Ana Paula, ficou. Em relação ao caso de esteatose hepática, colesterol alto e hipertensão, né? Ela me pergunta, no caso da necessidade calórica do paciente, era um homem, de 2.000 calorias, tá. Como que eu calculo a necessidade calórica? Eu não uso a fórmula da FAO, tá? Eu utilizo a fórmula do EER, tá? São as fórmulas da DRI. Então, a DRI tem tanto recomendação para micronutrientes, que tem a UL, tem a EAR, não sei se estou falando grego com vocês, mas tem todas aquelas recomendações de micronutrientes, tem recomendação de macronutrientes
E a fórmula que eu utilizo é a recomendação do próprio ER de VET. Então, ele leva em consideração o peso, a altura, já a atividade física embutido, né? E peso, altura, sexo, tem uma fórmula para cada um. E eu prefiro utilizar, tá, do que a fórmula da FAO. É um pouco mais recente e as DRIs foram bem revisadas. Tá? No curso, agora nesse finalzinho de mês, não sei se vocês já compraram algum outro curso além do SEC, porque o SEC não prevê materiais, né, planilhas, nada disso. Mas tem um curso que é o treinamento online, que é um curso mais extenso e que eu forneço uma planilha, mas nesse curso que eu lancei no mês de agosto, que custa acho que R$ 90 e está com desconto ainda de 20% no mês do nutricionista, eu forneço uma planilha onde eu faço cálculo do VET, cálculo da dieta, aquela planilhazinha que vocês veem. Então, eu não utilizo a fórmula. Mas, se você utilizasse, tá? Como a Ana Paula está me perguntando, a fórmula da FAO, então como que a gente faria? Você colocaria ou o GEB com o fator atividade ou o GEB acrescentado do MET, tá? Porque se você adicionar o GEB, né, o gasto energético basal, vezes o fator atividade, mais o MET da atividade física, vai dar uma caloria muito alta, tá? Então, você teria que ou colocar que a atividade física, lá de moderada, intensa, enfim, dependendo do que o paciente faz, ou utilizar os METs, tudo bem? Eu não usaria os dois, não, tá? Não sei se ficou claro. Então, utilizaria ou o fator atividade física ou o cálculo do MET. Aí eu gosto de fazer o cálculo do MET porque individualiza mais. Eu sei exatamente qual é o exercício que o paciente está fazendo, por quanto tempo ele está fazendo, X vezes por semana, então eu consigo individualizar mais esse cálculo. Tá? Ok, então é da segunda forma que eu faço. Perfeito, Ana Paula. No caso, mas eu utilizo outra forma, tá? No caso da hipertensão, existem 3 graus, sim. No caso do paciente que foi levado em consideração, você considera o grau. Tá. Essa questão da restrição do sódio, ela vem sendo muito questionada até para pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Então, eu não levo em consideração, até porque esse era um menino jovem de 34 anos e ele tinha alguns picos de pressão, tá? Então, ele tinha muitas questões em relação ao estilo de vida dele, principalmente o grau de estresse que ele tinha, que modificam a pressão arterial do paciente. Então, eu não faço uma restrição severa. O que eu mais faço para hipertensão é restringir alimento ultraprocessado, porque são as maiores fontes de sódio, tá? Então, eu não peço para tirar o saleiro da mesa e tudo mais, mas eu não faço um cálculo exato da ingestão de sódio desse paciente. Ao retirar os alimentos ultraprocessados, a gente diminui em torno de 75%, tá? A ingestão de sódio. E uma outra coisa que desse jovem é que ele comia no japonês todos os dias, né? Então, uma quantidade muito grande de shoyu. Então, existem algumas orientações que eu acho que são mais importantes do que a gente ir para aquele cálculo exato da quantidade de sódio, tá? Em relação à suplementação do psyllium, tá? Você deve distribuir ao longo do dia, sim, tá? Então, de 3 a 6 gramas por dia, tem estudo que mostra que dá para a gente oferecer até 5 gramas de psyllium, tá? É um suplemento muito utilizado, então, tanto para controle de colesterol, quanto para paciente com constipação, tá? Então, a gente está controle glicêmico também. Ele está previsto em todas essas diretrizes, tanto de colesterol quanto de diabetes, quanto diretriz para constipação. Mas a ideia é você distribuir, você pode distribuir. Normalmente eu prescrevo aquela cápsula de psyllium de 500 miligramas. Então, às vezes, eu coloco 3 cápsulas no café da manhã, 3 no almoço, 3 no jantar, e explico que a cápsula só tem 500 miligramas e por isso que são 3 cápsulas. E se o paciente se incomoda muito, eu mando comprar o pozinho, tá? Mas sempre distribuídos ao longo do dia junto com as refeições, tá? Ok. No caso de hipercolesterolemia, sabemos que é uma outra dúvida, tá? Vamos lá. No caso de hipercolesterolemia, sabemos que o plano alimentar deve ser normolipídico, não deve haver restrição de gorduras.
e sem melhorar a qualidade. Que o ovo pode fazer parte da rotina. E a pergunta é se existe recomendação para quantidade de ovo por semana para pessoas com colesterol alto. Então, não existe limitação de quantidade. O colesterol dietético tem pouco impacto ou nenhum impacto sobre a colesterolemia. Então, a gente tenta trabalhar, sim, aumentando o mono, aumentando o ômega 3 da dieta, via alimentos, né? Mas a gente não precisa se preocupar em fazer essa restrição do ovo, ou colocar ovo 2 vezes por semana. Então, tem estudos com pacientes com hipercolesterolemia com 8 ovos por dia e que não gerou nenhum. Estudos curtos, né, de 15 dias, que ninguém come todo dia 8 ovos, né? Então, estudos bem curtos mostrando que não teve impacto no colesterol. O que eu prezo no consultório não é supervalorizar o colesterol e nem contar esse tipo de estudo para eles, os pacientes, né? Eu tento trabalhar com o rodízio, né? Então, sempre tentar começar o dia com uma estratégia antioxidante, ou um chá, enfim, uma refeição com um pouco mais de proteína na parte da manhã e com carboidrato de baixo índice glicêmico, porque a gente já tem aumento de cortisol, e isso tudo estimula a insulina, estimula, né, a síntese de mais colesterol endógeno ainda. Então, eu tento utilizar o ovo como uma alternativa de café da manhã e muitas vezes até mesmo como uma opção de jantar, como um omelete, enfim, né, ou como numa torta que leve o ovo como preparação, como ingrediente, tá? Então a gente pode utilizar assim. Tudo bem? Em relação aos ovos? Então não tem tanto previsto na diretriz brasileira nem europeia dizendo quantos ovos o paciente pode comer por dia, tá? Mas aquela preocupação com ovos, com frutos do mar, com vísceras, né? Então a gente não precisa ter tanta preocupação no que tange a quantidade de colesterol, tá? Ficou claro? Muitas dúvidas, Ana Paula. Adoro quando vocês mandam muitas dúvidas. A gente ainda tem uns 9 minutinhos. Eu vou, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, Priscila, Aline, Ana Paula. Em relação às dúvidas da Priscila, né? Ela me coloca uma situação. Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Tá tudo bem? Tá. Uma paciente que não consegue perder peso e que ela não sabe mais o que fazer. De janeiro para cá, a paciente engorda 1 quilo por mês, tá? E desde que começou a tomar fluoxetina. Ela está com doces na TPM, está tentando engravidar desde dezembro. É uma mulher, né, de 39 anos, com 70 quilos. E o objetivo é perda de peso, tá? Quando ela quer perder peso e chegar a alguma coisa em torno de 55 quilos, que era o peso que ela tinha há 6 anos atrás, tá? Ela ganhou 20 quilos na gestação e não conseguiu, teve uma retenção, que a gente chama de retenção de peso pós-parto, né? Não conseguiu perder o peso. Tem 29% de gordura, toma fluoxetina, exame de sangue ok, atividade física ela começou a fazer há pouco tempo, né? E há 4 meses corre na areia, ou seja, faz atividade física legal. E em relação à alimentação, é aí que eu acho que está o problema, tá? Então, café com leite, de manhã, de lanche da manhã, barra de proteína. Na hora do almoço, um almoço mais clássico, com purê de batata, arroz. Pulo o lanche da tarde e muitas vezes e come o feijão, jantar feijão, carne e omelete, tá? O que eu faria, tá, Priscila, para essa paciente? Se vocês têm alguma outra sugestão, vocês podem colocar aí, escutando o caso. Eu pediria para ela fazer um diário alimentar, tá? Então, para você ter mais ferramenta para entender esse comportamento alimentar dela, tá? Eu pediria um diário alimentar de 3 dias e pediria para ela voltar logo no consultório com o diário, tá? Mas um diário que ela se comprometesse a anotar bem direitinho logo depois de comer, tá? Então, um diário, acho que eu já mostrei para vocês, um diário que envolva uma coluninha, se ela estava com fome ou não, se ela comeu, fez um comer emocional ou não, né? Pedir para ela descrever um episódio que ela diz que teve compulsão, né? Que ela fala que ela tem TPM, contagem de TPM, tem episódio de compulsão, como que é esse episódio de compulsão, o que ela sente, o que ela pensa, por que ela tem esses episódios, né? Qual é a frequência desses episódios. Eu tentaria investigar um pouco melhor, porque se você olha a anamnese dela, é uma alimentação um pouco pobre, tá? Do ponto de vista nutricional, e eu não tenho todas as quantidades aqui, mas possivelmente até hipocalórica, tá?
Então, eu entraria aqui investigando um pouco mais a questão do comportamento alimentar dela. É, então, com diário, investigando essa questão da compulsão, o que que ela sente. E, uh, e o que você faria de estratégia nutricional? Eu incluiria uma estratégia mais antioxidante de manhã, onde entraria com mais chá, tá? Tiraria esse café com leite, entraria com um café com óleo de coco, mas para você mudar um pouco a termogênese dela, tá? É, então, nesse meio da manhã, eu entraria ou com uma castanha, com uma barra de castanha, ou com alguma preparação que leve castanha ou sementes, então com mais antioxidante, tá? De repente já está com um estresse oxidativo com pouco nutriente, tá? É, Esse lanche da tarde eu definiria um pouco melhor, de repente, para ela não beber nada, que tipo, ou até faria um café da manhã, um almoço com menos carboidrato, então ou tirar do arroz ou purê de batata, tá? E aumentaria o carboidrato no lanche da tarde, que é quando as mulheres com TPM têm um pouco mais de vontade de comer, tá? Falando pela minha experiência, isso não está em diretriz, tá? Então, à tarde, eu ia falaria para a paciente que é muito importante que ela tenha uma fonte boa de carboidrato, tipo 30 gramas de carboidrato no lanche da tarde, para justamente segurar essa questão da compulsão, que normalmente vem mais para o final do dia, tá? É, E o jantar, tentar criar, colocou igual ao almoço ou omelete, eu criaria uma variedade um pouco maior e trocaria essa ceia, tá? Tiraria esse leite com Nescau se ela topar e tentaria outras estratégias com cacau ou um abacate, alimentos de baixo índice glicêmico e não alto índice glicêmico à noite, tá? Então, essas seriam algumas das ferramentas, mas eu tentaria investigar um pouco mais a questão do comportamento alimentar. Por que que ela come, aonde que ela come, como que é essa questão da compulsão, tá? Priscila, não sei se te ajuda, não sei se alguém mais tem alguma outra ideia, mas isso que eu faria com essa paciente, tá? Tudo bem? Ah, legal. É, Ok. Segundo paciente. Caso clínico, uma mulher, 1,50 m, 80 quilos, perda de peso. Tá? Tirou um nódulo da tireoide, ok. Muito ansiosa, perfeito. Passou a passiflora. Atividade física faz personal, perfeito. O intestino, a paciente tem constipação, toma levotiroxina e acompanha desde janeiro. Está fazendo reposição de vitamina B12, porque estava um 5,2, perfeito, tem que repor. Está fazendo reposição de vitamina D, perfeito, tem que repor mesmo. A paciente tem uma hipercolesterolemia, né, tem um LDL tocado, tem testosterona baixa, uma ferritina bem baixa. A ferritina de 8,6 é muito baixinho. Então, a ferritina abaixo de 20 tem que suplementar, tá? Então, ok, melhorou, diminuiu o colesterol, o LDL também diminuiu. Não houve perda de peso significativa de uma consulta para hoje, de uma consulta para outra. A suplementação poderia melhorar de tríbulos? A gente sabe pouco sobre essa suplementação, tá? Então, não tem assim, um consenso que ela é muito eficaz. Então, eu tentaria aumentar essa testosterona de outra forma, tá? Diminuindo o índice glicêmico dos alimentos, melhorando a qualidade da alimentação ainda mais, tá? E se fosse o caso, tem assim, a redução da testosterona tem muitas causas, tá? Eu não lembro qual era a idade da mulher, não sei se você colocou aqui. Tem, mas a idade normalmente é importante. Se vocês mandarem em casa, me mandem a idade. Priscila, se tiver aí a idade, ajuda a gente a entender melhor o caso. Mas eu não entraria com mais suplemento, dado que ela já está fazendo reposição de B12, vitamina D, né? Eu entraria, de repente, até com uma. Ok. Eu ou encaminharia para o endócrino para ele avaliar se a testosterona está tão baixinha, tá? Entraria, de repente, com um suplemento de ferro para subir essa ferritina. E tentaria, a questão da testosterona baixa pode estar associada ao excesso de peso também, né? Então, com a redução do peso, a gente consegue aumentar um pouco a testosterona, com a melhora da sensibilidade à insulina também, tá?
Então, eu não me preocuparia em suplemento para aumentar a testosterona, não, tá? Eu tentaria investigar um pouquinho mais a questão do estilo de vida dela, tá? Para ir avaliar como que está essa qualidade da alimentação, para ver se você consegue fazer um rodízio ou fazer uma prescrição que eu gosto muito, que é 30, 40, 40. Então, 30 de carboidrato, 40 de lipídio, 40 de proteína, para pacientes com dificuldade de perder peso. Sempre lembrando que para ter bastante proteína assim, é importante que a gente dê bastante antioxidante também, tá? Então, 30 de carboidrato, 40, 40, ou então até 40, 30 de lipídio, 40 de carboidrato, 30 de lipídio, 40 de proteína, tá? Então, eu trabalharia com a periodização de carboidrato, ou seja, essas variações na quantidade de carboidrato para ver se ela perde mais peso, tá? Eu acho que é mais eficaz do que a gente ficar testando diferentes suplementos, tá? Eu encaminharia, não me preocuparia em tentar tratar essa testosterona. Então, eu investigaria tanto a questão do comportamento alimentar dela, como que é diário alimentar mais uma vez, e focaria, de repente, numa periodização de carboidratos, tá? Ela tem 30 super nova, né? Ok. Já conseguiu diminuir o carboidrato dela. Pensa em colocar no lanche da tarde uma quantidade de carboidrato maior, aumentar antioxidante, de repente dar incluir diferentes óleos, óleo de abacate, óleo de amêndoa, que aumenta, né, garantindo um aporte maior de antioxidantes. Muitas vezes a gente consegue mudar o set point da paciente de peso, tá? Em relação aos acho que faria mais isso. Existem outras estratégias que a gente poderia trabalhar, de repente olhar um pouco mais o estilo de vida dela como um todo, né? O tempo que ela almoça, quem que prepara esse almoço, como, se ela está variando ou não. Então, uma variedade no cardápio. Então, você, de repente, dá um cardápio de 7 dias para ela e dizer que ela tem que criar essa variedade. Então, um dia com um pouco menos de carboidrato, outro dia um pouco mais, outro dia, enfim, o que a gente sabe hoje é que a dieta tem que ser hipocalórica, né? Pelas diretrizes é o que está recomendado, de 500 a 700 calorias de restrição. Que tipo de distribuição, isso vai ser determinado de forma individualizada pelo paciente, tá? Então, se a gente vai fazer uma estratégia low carb, low fat, não importa, tudo é previsto em diretriz, desde que a gente faça dieta hipocalórica, tá? Então, ver se o cálculo está bem feitinho, não pode estar muito hipocalórica, porque ela pode estar tendo alguns episódios de comer extra, né? Mas assim, o que a gente tem de tratamento de obesidade é isso. Nenhum fitoterápico, nenhum suplemento é previsto no tratamento de obesidade, tá? Então, pela diretriz, a gente utiliza, mas não acreditando que vai gerar um benefício muito grande. Agora, uma coisa que eu estou fazendo agora no consultório, eu vou só fechar com isso, e eu não sei, eu não tive um feedback porque comecei tem 15 dias, né? Tem uns 15 dias, desde que eu entrei de licença, que eu não estou podendo ir para o consultório atender. Então, eu montei umas mensagens, tem muitas publicações sobre isso, publicações em revistas muito importantes como o JAMA. Montei 30 frases, dicas, enfim, motivacionais de comportamento, de saúde, e montei uma lista de transmissão para os pacientes do consultório. Tá? Então, 3 vezes por semana eles recebem mensagem com uma dica ou de alimentação, ou algum mito de alimentação, ou uma dica de exercício, de vitamina D, enfim. E que isso parece ajudar na motivação e na conquista de metas. Tá? Então, é uma dica, se vocês quiserem fazer para pacientes com excesso de peso, bem interessante. E a última dica, tentar estabelecer metas de curto prazo. De repente, ver essa paciente durante um mês, toda semana, estabelece uma meta simples para ela. Né? É, Isso muitas vezes faz com que ela conquiste mudança de comportamento e ela, com isso, ah, tem a resposta na perda de peso, né? Se a gente fica muito preso ao peso, muitas vezes essa paciente ela não consegue ter uma resposta de mudança de comportamento. Tá? Legal. Deixa eu só ver aqui. Pelo WhatsApp que eu tenho mandado essas mensagens, eu montei uma lista de transmissão, então perguntei, claro, quais eram os pacientes que queriam, não foram todos, tá? Então, em torno de 70% responderam meu e-mail dizendo que tinham interesse. Eu acho que foi isso. De vez em quando pipoca um paciente ou outro querendo entrar.
Então, eu cadastro ele no celular do consultório, tá? E toda segunda, acho que é segunda, quarta e sexta, enfim, vai uma mensagem, tá? Vai ter caso falando sobre isso mais para frente. É, e assim que a plataforma estiver no ar, a nova, de repente eu tento colocar as mensagens para vocês terem uma ideia. Mas tem publicação no JAMA, no New England e nas melhores revistas médicas que discutem a importância das mensagens de texto. E aí o WhatsApp ele vem, quase todo mundo tem, né? Vem ajudando. Tá? Eu vou ver se eu consigo colocar na plataforma nova documentos de Word também, além de outros vídeos, para vocês terem acesso. Tá? Pergunta na consulta. Só última. Eu pergunto na consulta de 0 a 10 quanto sente necessidade de manter contato comigo para melhorar a adesão. Ah, legal. É, essas perguntas, Aline, essas perguntas em escala, elas são muito legais, eu gosto muito. Então, de 0 a 10 quanto você está comprometido? Você fala que você, como Nutri, está 100% comprometida com ele. Então, essas mensagens eu acho bem interessantes para é, essas mensagens, nossas perguntas, porque isso cria um comprometimento bom com o paciente, tá? E aí essa mensagem pessoal dá trabalho mesmo. Então, se tiver uma mensagem de uma lista de transmissão, de repente você pode estar ajudando um número maior de pessoas, tá? E vai testando, ver se ele gosta, se as pessoas têm um feedback com isso, não tem, né? Eu resolvi montar porque eu tinha que ficar enfim, até meado, eu ia ficar até meados de setembro atendendo, eu tive que parar antes por conta da gestação. E aí é uma forma de eu criar um vínculo com esses pacientes que eu não estou atendendo, né? Mas, enfim, discutimos muita coisa hoje. Obrigada pelas dúvidas, foi ótimo. Como eu falei, a plataforma ela está quase pronta, está toda bem adiantada. E a ideia é justamente fazer com que esse clube de estudos seja um material de consulta de vocês, não só de assistir os 3 casos. Então, sempre que eu puder, eu colocar materiais extras ou materiais que eu produzi para dar para o paciente, o livro que eu prometi para a Aline, né, no iníciozinho, então, de introdução alimentar, que vai ficar à venda no site, eu vou disponibilizar para vocês na plataforma também, tá? E se vocês tiverem dúvida, enfim, até a próxima aula, me mandem por e-mail, a gente pode ir adiantando alguma coisa. E eu acredito aí até o, não sei se dia 1º, ou no máximo até o dia 4, dia 3, enfim, do mês de setembro já entram as 3 aulas novas, tá bom? Bem, a gente se vê na próxima, se Deus quiser, no próximo mês para tirar mais dúvidas. Que bom que vocês estão aprendendo. Eu amo fazer isso aqui, por mim eu faria isso aqui toda semana, porque é muito legal fazer essa troca, tá bom? E a gente vai aperfeiçoando o nosso clube de estudos para cada vez ajudar mais alunos, mais nutris, enfim, a estudar a nutrição clínica baseada em casos clínicos. Eu já adianto que vem um monte de novidades por aí, então fiquem atentos nas redes sociais. Eu estou tentando trazer o que tem de mais, enfim, ainda mais agora com o repouso, o que tem de mais novo em nutrição clínica aí no mundo para a gente divulgar. Um beijo e até semana que vem, gente.